Fala, minha linda e amada nação rubro-negra, estou chegando com tudo na tarde desta segunda-feira. E eu vou falar para vocês, segunda-feira agitada. O presidente Rodolfo Landim, meus amigos, tomou uma decisão sobre a permanência do técnico Jorge Sampaoli. O vice-presidente de futebol, Marcos Braz, considera neste momento a demissão de Jorge Sampaoli, mas o Landim tomou uma decisão e deixa ainda mais o clima agitado nos bastidores do Flamengo. A torcida tá pé da vida. Por outro lado, tem a situação envolvendo o técnico Tite, que vê chance de poder treinar o Flamengo a partir de janeiro de 2024 e vê essa chance com bons olhos de poder retornar ao futebol brasileiro e desta vez treinando o mais querido do Brasil. Vou falar também sobre a situação envolvendo a Globo, que abriu investigação para poder realmente descobrir quem vazou o áudio do jornalista Eric Faria, o áudio que o jornalista, como todo rubro-negro, está pé da vida, foi lá, falou realmente, né, o que tinha de falar, cobranças que não estão sendo feitas da diretoria, situação envolvendo o trabalho do técnico Jorge Sampaoli, e teve aí, na verdade, foi no intervalo do jogo, mas alguém foi lá, gravou e soltou esse áudio e a Globo abriu investigação para descobrir qual foi o funcionário da Globo que divulgou esse áudio. A gente vai falar sobre isso. Vou falar também sobre a situação envolvendo as palavras do técnico Jorge Sampaoli, porque Jorge Sampaoli justificou as mudanças de jogo a jogo no Flamengo. São 37 jogos à frente do Flamengo e 37 escalações diferentes. E vocês não imaginam o que o Jorge Sampaoli falou. Vou trazer todos os detalhes para você e vou falar também sobre o próximo jogo do nosso Mengão Queridão, que acontece nesta próxima quarta-feira, Flamengo e Goiás, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco do Flamengo se reapresentou com um clima tenso no CT do Ninho do Urubu. Eu vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Aqui não tem esse negócio de passar a mão, não. A situação é o seguinte: a gente vai para cima, a gente vai cobrar. Tiver cobrança, a gente cobra. Se tiver de criticar, a gente vai criticar. Se tiver de elogiar também, a gente vai elogiar. Se o momento não tá bom, só o presidente Rodolfo Landim, que está vendo que tá bom, não vai tá bom pra torcida. E fim de papo. Mas antes de mais nada, eu convido você a se inscrever no nosso canal, dá essa moral pra gente. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino, deixa teu like e compartilha os nossos vídeos em suas redes sociais. Desculpa aí pra vocês pela expressão minha chegando aqui desse jeito, mas não dá. Hoje o elenco do Flamengo se reapresentou no CT do Ninho do Urubu com um clima, posso dizer assim, né, muito tenso, complicado neste momento. Principalmente o elenco, parte do elenco do Flamengo não viu com bons olhos a forma, aquela atitude de Gabriel Barbosa na entrevista coletiva do técnico Dorival Júnior. Todos têm carinho pelo Dorival Júnior, mas a situação em que o Flamengo vem passando, o Gabriel Barbosa de frente para a imprensa, com câmeras gravando. Gabriel Barbosa vai lá, chama o papai dele, Dorival Júnior, com todo respeito, com todo carinho, Dorival Júnior, baita técnico campeão pelo Flamengo, Libertadores, Copa do Brasil, mas a situação do Flamengo não é para isso, Gabriel Barbosa. Né? Foi lá, soltou beijinho pro Dorival Júnior e isso não pegou bem. Não pegou bem para o Gabriel Barbosa. Inclusive, algumas conversas internas dentro do Flamengo entre alguns jogadores já tem aí como o Gabigol, quando está em campo, é um a menos em campo. Só para vocês terem a ideia. E neste momento o atacante sofre resistência interna por parte do elenco. Vista aí com maus olhos a atitude de Gabriel Barbosa. O que você achou sobre a situação do atacante Gabriel Barbosa? Fique à vontade, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Agora o elenco se reapresentou hoje, se preparando para o jogo na próxima quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Jogo que acontece contra o Goiás pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo, né, precisa vencer. Vencer porque o Flamengo, se bobear, com esse técnico argentino aí, se bobear, não consegue nenhuma vaguinha para Libertadores 2024. Essa é a realidade do Flamengo hoje. Mas para o Rodolfo Landim, não.
para o Rodolfo Landim não, né? Tá ótimo, né, Landim? Tá ótimo. 26 milhões de arrecadação ontem no Maracanã. A torcida foi lá, fez a festa, pagou ingresso caro. Foi lá e vocês, ó, no bolso, 26 milhões de reais. Aí vocês não querem nada com a vida. E o elenco então se representou hoje, se preparando para esse jogo. É um jogo que eu posso dizer assim, né? Um jogo que pode ser uma decisão. Agora com o técnico Jorge Sampaoli no comando, será que realmente é pra gente poder torcer, apoiar? Já vejo alguns torcedores aí até falando que não vai mais ao estádio como forma de protesto contra a diretoria do Flamengo, porque não toma uma decisão em demitir o técnico Jorge Sampaoli. Só para ressaltar aqui, o técnico Jorge Sampaoli, são 37 jogos da frente do Flamengo e 37 escalações diferentes de jogo a jogo. São mudanças de jogo a jogo. E ele justificou o seguinte, olha só. Tento escalar sempre os melhores. Creio que muitas posições são repetidas muitas vezes. Em outros lugares, variei mesmo. Olha só, batendo martelo. Em outros lugares, variei mesmo. É um time que não precisa se entrosar. Rapaz, pelo amor de Deus, Jorge Sampaoli. Porque eles já se conhecem e jogam juntos há muito tempo. Mas temos que seguir para que esse entrosamento se mostre. Mas não precisa se entrosar. Variei mesmo, batendo no martelo, as palavras do técnico Jorge Sampaoli. É um absurdo, cara. É um absurdo. Agora, em relação à permanência do Jorge Sampaoli, dentro da diretoria do Flamengo, o único que vem bancando o Jorge Sampaoli, só para vocês terem uma ideia, é o presidente Rodolfo Landim e alguns, né, puxa-sacos do Rodolfo Landim, que a gente sabe. Alguns puxa-sacos do Rodolfo Landim. Mas se depender do vice-presidente de futebol Marcos Braz, o vice-presidente de futebol Marcos Braz já considera a demissão de Jorge Sampaoli. Mas o Rodolfo Landim tomou uma decisão que eu posso dizer assim, né? Inacreditável, que compra ainda mais, a briga só aumenta com a torcida do Flamengo. De acordo com as informações do jornal O Globo, o vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, considerou a demissão de Jorge Sampaoli após a derrota para o São Paulo. No entanto, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, tirou a autonomia do dirigente e decidiu manter o argentino no cargo, pelo menos até o jogo da volta, que acontece no próximo domingo no Morumbi. Meus amigos, é o seguinte, o Rodolfo Landim tem que fazer as malas e meter o pé, junto com o Jorge Sampaoli. O Marcos Braz considerou a demissão de Jorge Sampaoli. Posso dizer assim, o Marcos Braz demitiu. A gente não dá mais para continuar com o Jorge Sampaoli. O Rodolfo Landim foi lá e fez o quê? Tirou a autonomia do vice-presidente de futebol Marcos Braz e manteve o técnico argentino Jorge Sampaoli no cargo. Essa informação que a gente recebeu e também essa informação que o jornal O Globo soltou. Mano, é inacreditável. É inacreditável. Olha, em relação à situação de Jorge Sampaoli, já começa a se movimentar alguns nomes no mercado. Quem realmente pode ser, né, o técnico para assumir o comando após a saída do técnico Jorge Sampaoli. E a informação que temos, que em meio a essa pressão pela saída de Jorge Sampaoli do comando do Flamengo, o nome do treinador Tite surgiu mais uma vez nos bastidores de rubro-negro. E de acordo com as informações do jornalista Bruno Andrade do UOL, Tite está decidido a voltar a ser técnico de clubes. Além disso, o treinador, que recusou sondagens das seleções da Europa e do Oriente Médio, sabe que é bem avaliado no Flamengo para uma possível substituição de Jorge Sampaoli. Vale ressaltar que a situação de Jorge Sampaoli no Flamengo está cada vez mais complicada. Após a derrota para o São Paulo, parte da torcida rubro-negra pede a saída do treinador. À frente do Flamengo desde abril, o argentino tem 37 jogos, dos quais venceu 20, empatou 9 e perdeu 8, alcançando um aproveitamento apenas de 62%. Meus amigos, é o seguinte, já era para ter saído. Eu vou estar sempre aqui cobrando. Já era para ter metido o pé do Flamengo. Agora, o presidente Rodolfo Landim, o Jorge Sampaoli, é a cara do Flamengo. Não é a cara do Flamengo. Agora o Flamengo que está a cara do Jorge Sampaoli. Essa é a verdade. O Flamengo que agora que virou a cara do Jorge Sampaoli. Mas para o presidente Rodolfo Landim, tá ótimo. Vamos manter. Vamos esperar até o segundo jogo, que acontece no próximo domingo. Mano, vai esperar pra quê?
A gente sabe que o elenco não jogou nada. O time do Flamengo, sem meio campo, com uma zaga, uma defesa horrível, um ataque que não cria. Um absurdo o time do Flamengo com o técnico Jorge Sampaoli. Agora, em relação a esse trabalho de Jorge Sampaoli, o jornalista Eric Faria, ontem no intervalo de jogo, né, acabou aí vazando um áudio do Eric Faria, junto com a equipe que trabalha com ele lá na Globo, que estava no momento da transmissão. Inclusive, estava junto também participando Ricardinho, Luiz Alberto e Roger Flores, e teve um áudio vazado. E com isso, a Rede Globo abriu investigação para descobrir quem divulgou o conteúdo gravado, meus amigos. O Eric Faria, como todo torcedor rubro-negro, revoltadíssimo com esse trabalho do técnico Jorge Sampaoli. E de acordo com as informações do site F5 UOL, a Globo iniciou as investigações e já sabe que o culpado foi um funcionário, já que o sinal do intervalo estava totalmente codificado. Além disso, outras 10 equipes que trabalharam em diferentes áreas da transmissão também tiveram acesso aos áudios. Vale ressaltar que a gravação foi feita durante o intervalo de Flamengo e São Paulo. Na conversa divulgada, o jornalista Eric Faria critica as escolhas de Jorge Sampaoli e chega a chamar o treinador argentino de imbecil. Ricardinho, Luiz Roberto e Roger Flores também participaram do debate e todos ficaram incomodados com o vazamento do áudio. E em uma parte do áudio gravado, Eric Faria falou o seguinte: se vocês quiserem lembrar as duas melhores atuações do Flamengo com esse imbecil, Botafogo e Grêmio. O lateral esquerdo foi para a seleção brasileira e desde que Jorge Sampaoli chegou, não joga. O Ayrton Lucas hoje foi um corpo morto no jogo, afirmou Eric Faria, que continuou falando o seguinte: ele tem problemas de ver o jogo, de entender o que tem na mão. É inacreditável isso, cara. Para isso aí é problema cognitivo. Só pode ser. Gente, ele poderia fazer a mesma escalação que jogou bem há 15 dias contra o Botafogo. Ele não consegue repetir. Deve ser algum toque dele. Ele não deve repetir meia cueca. Nada na vida. Finalizou o jornalista Eric Faria. Mano, é um absurdo mesmo. E agora a Globo abriu investigações para descobrir quem realmente saiu, quem vazou o áudio ontem, após o primeiro tempo. Revoltadíssimo Eric Faria. Aí, agora vamos ver o que deve acontecer. Mano, vou falar para vocês, o Flamengo tem que tomar vergonha na cara. O presidente Rodolfo Landim tem que tomar vergonha na cara e mete o pé também, pô. Mete o pé e fim de papo, tá? A gente vai seguir focado com tudo, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso Mengão queridão. A torcida quer saída de Jorge Sampaoli. Rodolfo Landim, neste momento, banca a permanência do treinador até o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil. Isso é inacreditável. Beleza? Vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Mengão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Ficam com Deus. Até a próxima. Saudações rubro-negras.